Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Assim como é importante o período que antecede a união entre o noivo e a noiva, o enlace matrimonial, foi importante o período antes da manifestação de Deus Filho, de Jesus, encarnado na terra. Esse período que antecedeu a encarnação de Jesus, houve alguns preparativos. Paulo vai lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai chamar esse tempo da encarnação, da manifestação de Jesus, de plenitude dos tempos, do tempo certo, do tempo exato, do plano que Deus decidiu cumprir enviando Jesus à terra. O período histórico que antecedeu a manifestação de Jesus foi também importante. Esse período houve algumas contribuições, alguns povos contribuíram de forma assim muito relevante. Os gregos, os romanos e os judeus. Eu creio que tudo aquilo que pode acontecer de bom em uma sociedade tem por trás a mão de Deus. O povo grego, ele contribuiu para a manifestação de Jesus, foi uma contribuição intelectual. O mundo antigo precisava de um idioma único, assim como hoje é o inglês. E aí os gregos vão se utilizar de um idioma muito comum entre as pessoas, entre que os viajantes poderiam se locomover de um lugar para o outro. E foi muito importante, a própria Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Os romanos também deram a sua parcela de contribuição. A contribuição dos romanos foi uma contribuição política. Eu destaco as pavimentações das estradas. O evangelho precisava alcançar nações, precisava sair de uma aldeia, romper barreiras e chegar em outros locais. E aquelas estradas foram muito importantes. Então os romanos contribuíram politicamente, mas nem a contribuição dos gregos, nem as contribuições dos romanos podem ser comparadas com as contribuições dos judeus. As sinagogas onde Paulo chegava, e antes dele alcançar as aldeias, ele chegava na sinagoga. Além da sinagoga, os judeus também deram um alto nível de contribuição moral e ética, a começar pelos 10 mandamentos. E além da contribuição ética, moral, além das sinagogas, as sagradas escrituras inicialmente foram confiadas aos judeus, o Antigo Testamento. E aqui eu começo a minha mensagem. E eu destaco dentro das escrituras o valor profético. As escrituras do Antigo Testamento, 2 profetas foram determinantes para poder pavimentar, para poder colocar as ornamentações, para poder estender o tapete a qual Jesus iria pisar como noivo. Mas antes de Jesus pisar, veio um homem, João Batista. E o profeta Isaías, ele vai ser cirúrgico, ele vai mostrar a localização ministerial aonde
o João Batista atuaria. Ele não atuaria dentro do templo, ele não atuaria dentro da sinagoga, ele não atuaria dentro do sinédrio. Aonde? No deserto. No deserto, aquele profeta foi forjado. As suas vestes eram simples. O cinto que segurava suas vestes, muito simples. A sua alimentação, a sua comida, gafanhotos, muito mais simples. Mas quando ele falava, meu Deus do céu, quem estava dentro da cidade vinha para o deserto. E a pregação dele não era assim, tranquila como a pregação do pastor Osés. Era raça de víbora. O profeta Isaías então vai mostrar a localização, deserto. Mas o que me chama também a atenção é que o profeta Isaías vai mostrar, além da localização, a fidelidade que ele teria à sua missão. O profeta Isaías vai dizer que ele não era apenas uma voz, ele era uma voz do que clama. Meu Deus, que voz é essa, profeta? É a voz que ele primeiro se assentava, que ele primeiro ouvia, que ele primeiro compreendia, com sensibilidade, ele ouvia a voz, porque tinha alguém que clamava, tinha alguém que falava, existia uma fonte, e ele ouvia da fonte e passava adiante. Ele não é uma voz protagonista, ele não é uma voz popstar, ele não é uma estrela, mas ele é uma voz do que clama. Ele ouve e passa, ele ouve e transfere, ele ouve e profetiza. Eu preciso direcionar para o seu coração aquilo que Deus me confiou nesta noite. A igreja já tem muitos pregadores, a internet tem dezenas de excelentes pregadores e pregadoras. O mundo está repleto de homens e mulheres de Deus pregadores, mas eu ouso falar, nos 24 anos da DEC, há uma carência de vozes do que clamam, há uma carência de profetas, aqueles que ouvem e aqueles que transferem. Mas você pode ficar tranquilo, que aqui na DEC há várias vozes do que clamam. Olha para o seu lado aí, olha para o seu lado, vê se você consegue contemplar uma voz do que clama, vê se você consegue contemplar um profeta, vê se você consegue enxergar alguém que um dia te direcionou uma palavra. Eu sei que você pode ver. Além do profeta Isaías, o profeta Malaquias, ele também vai contribuir, ele também vai falar de João. E na boca do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, João Batista era um mensageiro. Na voz de Malaquias, João Batista seria um mensageiro. Isso muito me alegra, porque João Batista não é o único mensageiro do livro de Malaquias. É isso que te alegra, pastor Zé? É. Me alegra, porque hoje, agora, nesse exato momento, por misericórdia, graça, infinita misericórdia, Deus vai me usar para poder falar contigo, mas daqui a pouco vai te usar para falar comigo. Deus não tem mensageiro, Deus não tem o mensageiro, Deus tem os mensageiros. E eu preciso te direcionar também uma palavra: desperta, porque você pode ser um dos mensageiros que Deus está querendo levantar para a minha geração. Esse profeta, o texto ao qual lemos, vai tratar do diálogo de João Batista com os seus discípulos, de algo que tinha ocorrido no passado, repercutido naquele presente e com desdobramentos para o futuro. O que, pastor? João Batista no passado tinha dado
testemunho de Jesus e batizado mesmo. João Batista batiza Jesus e dele dá testemunho. Por conta daquele testemunho, muitos dos discípulos que seguiam João Batista deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. E isso teria um desdobramento no futuro. Por quê? Porque no futuro, a fama de João Batista ficaria comprometida. No passado, João batizou Jesus. E como que ele batizava? Ele olhava e falava: você se arrependa, seja batizado. E a pessoa era batizada. Eis um arrependido, venha, e era batizado. João Batista apontava: raça de víboras, arrependa-se dos seus pecados. Eis um arrependido, eis uma cobra. Mas no dado momento, João Batista, eis, e alguém falou: eis o que, João? Mas um arrependido? Eis o que, João? Mas uma cobra? Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João trouxe Jesus para perto de si, e João falou: eu preciso que tu ir até o Senhor, e tu vens a mim. Jesus fala: é preciso cumprir as escrituras, a lei, é preciso que eu passe pelo batismo. Após Jesus passar pelo batismo, João vira e está falando para os discípulos: olha, é dele, foi ele a qual eu havia me referido quando disse que eu não era digno nem de desatar as sandálias dele. Eu estava falando dele quando eu me referi às seguintes palavras: olha, eu batizo em águas para o arrependimento, mas ele batiza no Espírito Santo e com fogo. É dele que eu estava falando. Por causa desse testemunho, algumas pessoas, alguns discípulos abriram mão da companhia de João Batista e passaram a seguir a Jesus. E aquilo poderia trazer um problema aos olhos dos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista estão interpretando aquele fato como uma rivalidade. Só que João não está preocupado com glamour. João Batista não está preocupado com coroa. João Batista, ele mesmo disse: eu não me acho digno nem de desatar as sandálias da correia dos pés dele. João Batista não está preocupado com glamour. João Batista não está preocupado com coroa. Mas os discípulos de João Batista vão externar aquela preocupação. Observe que eles vão dizer: mestre, falando para João Batista: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão está batizando. Na mente dos discípulos de João Batista, ele está rivalizando contigo. Ele está com mais seguidores do que o Senhor. Só que João Batista não está preocupado com os seguidores. João Batista está preocupado em quantos se tornariam autênticos discípulos de Jesus. João Batista não está preocupado com a sua própria fama, mas quantos entenderiam a mensagem do arrependimento. João Batista não está preocupado quantos seriam imersos por ele, João Batista, em águas, mas quantos ressurgiriam em novidade de vida. Então, permita-me ser uma boca de Deus para a sua vida nesta noite. Deixemos as disputas para quem nasceu para isso. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue.
Deixemos que os carnais encham as suas mãos com moedas de prata. O nosso compromisso é tirar os olhos das pessoas e transportá-los para o Mestre. Abalachomicandarabasse. Levanta, calabachúbia, Sérvia. Então João convoca uma reunião extraordinária. Sentam-se. Assentados, João vai dizer: vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Eu estou aqui para preparar o caminho. João Batista está nos dando uma lição. O evangelho tem mais a ver com servir do que ser servido. Josué serviu a Moisés. Samuel serviu a Eli. Um dos maiores sermões de Jesus, além da cruz, não foi quando ele estava em cima do monte, mas quando ele abriu mão das suas vestes, pegou uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés e enxugar. João está advertindo. Eu não estou em busca, João dizendo, eu não estou em busca de holofotes. Por quê, pastor Oséias? Porque o reino não precisa de estrela, o reino precisa de luzes. O noivo não precisa de perfeccionistas, o noivo precisa de quem busca excelência. Deus não procura amantes da religião, Deus procura verdadeiros adoradores. O noivo não precisa de faladores, o noivo precisa de autênticos mensageiros, porque a ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. A vontade de Deus é que sejamos servos e que nos tornemos, além de servos, amigos de Deus. Quando Deus vai ter uma conversa com Miriam e com Arão, Deus vai falar: olha, quando eu quero me revelar a um profeta, eu falo por intermédio de visões e sonhos, mas não é assim com Moisés. Moisés é fiel em toda a minha casa. Moisés é um servo fiel em toda a minha casa. Há valor no servir. O ministério dele não se resumiu, ou não se resumia apenas em servir. Ele tornou-se amigo de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, vai dizer que Deus falava com Moisés, assim como qualquer uma pessoa fala com um amigo. Abraão vai ser chamado de amigo de Deus. Então João Batista, ele vai além do servir, ele vai além do ser profeta, amigo do noivo. Amigo, a palavra amigo, não é apenas aquele que está ao lado, não é apenas aquele que é companheiro. A palavra amigo vem de uma raiz que quer dizer apacentar, pastorear. Então, amigo do noivo é alguém que se associa a uma outra pessoa com o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. É aquele que vai dar o incentivo, é aquele que vai apoiar o ministério, é aquele que vai acreditar na sua missão. Então João Batista vai dizer: eu sou esse, eu sou o amigo do noivo. Mas por que amigo do noivo? Porque o amigo do noivo não condiciona a sua alegria pelo fato de ele ser ou não estar em cena. O amigo do noivo, tanto faz se ele está em cena ou ele está fora de cena, ele se alegra.
Eu estou na escala da adoração, na escala do louvor, eu me alegro. Eu não estou na escala do louvor, eu também me alegro. Fui escalado para pregar hoje, eu me alegro. Mas quando você estiver pregando, eu vou estar sentado aí também me alegrando. Porque o amigo do noivo não condiciona a sua alegria ao fato dele estar em cena ou fora de cena. Ele tem prazer, se aquilo que está sendo feito é para a glória de Deus, é para honrar o nome do Senhor, é para a unidade da igreja, é para a maturidade cristã, eu me alegro. Eu me alegro, por quê? Porque eu sou amigo do noivo. Então, João Batista está trazendo uma lição, olha, se alegre, alegrem-se. E aí, a amizade do noivo precisa ser suficiente, não pelo fato de quem você é, mas pelo fato de quem ele é. E alguém pode se perguntar, quem ele é, pastor Oséias? Ele disse, Jesus disse, ele disse, eu sou. Uma resposta curta, né, meu pastor? Simples. E alguém mais ousado poderia perguntar, que eu sou é esse? Aí ele mesmo vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Nós precisamos nos esforçarmos mais e mais para sermos amigos do noivo, não pelo fato de quem nós somos, não pelo fato de ter um ministério, não pelo fato de ter uma chamada, não pelo fato de ter um dom, mas por quem Ele é, pelo fato de quem Ele é. Eu não sei você, mas eu me vejo em Gênesis, Como, pastor Oséias, você se vê em Gênesis? Eu me vejo nu, condenado e perdido a ficar eternamente em pecado. Mas o noivo foi ao meu encontro e me ofereceu vestes brancas e me ofereceu uma nova oportunidade. Eu me vejo. Eu não sei você, mas eu me vejo em Êxodo. Eu me vejo em Êxodo, eu me vejo com uma proteção durante o dia e com uma coluna de noite a noite, me trazendo direção e proteção. Eu me vejo em números, quando eu me encontrava no deserto espiritual, mas Ele decidiu me dar de comer. Eu me vejo em Levítico, do lado de fora do tabernáculo, abandonado, sem acesso ao sagrado, sem acesso à arca da aliança, sem acesso ao sangue, mas Ele veio ao meu encontro nos evangelhos, colocou o seu dedo santo no véu e de alto a baixo rasgou, e lá em Hebreus disse, Oséias, entre com ousadia, entre com ousadia, entre com ousadia. Eu me vejo. E João Batista vai dizer, eu não sou o Cristo, eu não quero holofotes, mas eu sou amigo do noivo. João Batista se identifica como amigo do noivo. E quais as funções do amigo do noivo? Primeira, caminhando para o final, o amigo do noivo abençoa. Você se recorda quando Eliezer, enviado por Abraão para buscar uma esposa para o seu filho, e a encontrando,
encontrando Rebeca, ele vai impetrar sobre Rebeca uma bênção. O amigo do noivo tem o poder de abençoar. Coloca aqui por gentileza. Gênesis capítulo 24, versículo 60. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos no 3. 1, 2, 3. O amigo do noivo tem um poder de abençoar. Quem são os amigos do noivo, pastor Osés, que o Senhor está aplicando nesta noite? Somos nós. Nós podemos ser amigos do noivo. E nós temos o poder de abençoar. Deus não nos chamou para amaldiçoar, irmãos. Deus não nos chamou para condenar. Essas duas mãos, criadas por Deus, as suas duas mãos, têm o poder de abençoar. E eles vão abençoar a Rebeca. Volta o texto, por gentileza. E o que está contido nessa bênção? Ó nossa irmã, seja tu entre milhares de milhares. O que ele está dizendo? Você vai gerar. E que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. As suas fronteiras serão estendidas. Você vai prosperar. Então, o amigo do noivo tem o poder de abençoar. E como ele abençoa? Ele abençoa com conquista. Ele abençoa com prosperidade. Olha o poder que está sobre as suas mãos. Olha o poder da igreja. Olha o poder do amigo do noivo. Mas além de abençoar, e eu finalizo, o amigo do noivo, ele carregava consigo uma tocha. Porque o trajeto da casa do noivo até a casa da noiva, o noivo ia com uma coroa nupcial ou com um diadema. Ele se deslocava da sua casa rumo à casa da noiva. Só que ele não ia só. Ele ia na companhia dos seus amigos. Ele está indo ao encontro da noiva, mas ele não está indo só. A Deca está indo ao encontro do noivo, mas ela não está indo só. Então, os amigos do noivo carregavam sobre suas mãos uma tocha. Por quê? Porque na maioria das vezes, o trajeto da casa do noivo até a casa da noiva era feito à noite. E para poder iluminar o caminho, o amigo do noivo, os amigos do noivo, carregavam sobre suas mãos uma tocha. 24 anos desta igreja maravilhosa. E eu quero te afirmar que enquanto Jesus não voltar, essa igreja não caminhará na escuridão. Por quê? Tem uma tocha estendida nesta igreja. E esta tocha é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem está com a sua tocha erguida não caminhará na escuridão. O amigo do noivo tinha nas suas mãos uma tocha. Aqueles que não carregavam, aqueles que não empunhavam uma tocha em suas mãos, tinham uma lamparina. Oh, glória! E lamparina tem azeite. Os amigos que não carregavam tochas, carregavam lamparinas, porque o volume, a intensidade da chama dependia da quantidade de azeite. Quanto maior tempo de lamparina acesas,
Quanto mais tempo as tochas e as lamparinas estavam acesas, era uma indicação: mais perto o noivo chegará da noiva. Se faltasse azeite, haveria a demora do encontro do noivo com a noiva. Então, a orientação era: armazenem azeite. Não pode faltar azeite, porque se faltar azeite, faltará iluminação. E eu quero te afirmar nesta noite que não vai faltar azeite. Por quê? Porque nós estamos ao encontro do noivo. Será que você consegue ouvir os passos do noivo se aproximando? Será que você consegue ouvir os passos da aproximação do noivo? Ele está às portas e ele está dizendo: eu estou indo ao seu encontro, Adek. Eu estou indo te buscar. Eu estou indo te resgatar desse mundo. Eu estou indo te livrar das aflições. Eu consigo ouvir os passos. A mão eu consigo ouvir nesta noite. Os passos do noivo se aproximando. E o que nos cabe, pastor Oséias? O que te cabe, Adek, é empunhar a tocha. Gentileza, fica de pé por gentileza, eu finalizo.